Boa noite, queridos. Boa noite aos queridos que nos ouvem pela internet. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abram no Evangelho de João, capítulo 6, nós leremos a partir do verso 1. Você na sua casa, abra sua Bíblia, seja um bereano, confira a palavra do Senhor. João, capítulo 6, verso 1. Quem não trouxe, não precisa se preocupar, vai estar sendo reproduzido nos telões. João 6, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão via ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vamos orar? Pai, a tua palavra por si só é viva, eficaz. Fala ao nosso coração, Senhor, que não saia dos meus lábios palavra de persuasão humana, mas palavras de poder vinda do teu trono, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vejam, esse milagre é relatado em todos os evangelhos. Nós vemos ele em Mateus, Marcos, Lucas e em João. Notem esses textos, aliás, como toda a palavra de Deus, eles não se contradizem. Na realidade, eles se complementam. Eles vêm para acrescentar o entendimento, pelo que o texto de João nos será de base, mas utilizaremos também o complemento de alguns outros textos relativos a esta mesma passagem. No caso, notem que só o Evangelho de João nos é revelado a presença de um menino, de um rapaz. Só nesse texto que tem essa figura desse rapazinho. Mas por que ele faz? É a primeira pergunta da noite. Por que ele faz isso? Veja, o foco da narrativa de João está no objetivo da pergunta feita por Jesus a Filipe. A pergunta é: onde compraremos pão? Sabemos, à luz dos outros evangelhos, que essa pergunta surgiu da reação de Filipe diante da ordem do Senhor Jesus para que dessem de comer a multidão. Não de comer aonde comemos, mas aonde nós vamos comprar pão? Onde nós vamos conseguir isso? No caso, Filipe, como o provável provedor do grupo, talvez, ficou perplexo com a pergunta de Jesus, aproveitou o momento para prová-lo. Mas dizia isso que para experimentar. É isso que está no texto de uma forma bem clara. Jesus estava fazendo um experimento. Notem, me parece que o garoto, o rapazinho, como relatado na palavra, se ofereceu para ajudar usando o André como interlocutor, ainda que este não acreditasse naquela ajuda. O próprio André fala assim: olha, mas o que é isso para tanta gente? No caso, podemos tirar muitas lições desse texto. Na realidade, a gente poderia repetir esse texto muitos e muitos domingos, e cada vez o Senhor nos fartaria com lições preciosas, maravilhosas. Mas eu vou tirar algumas lições para nós, para a nossa meditação.
Em primeiro lugar, Jesus viu o valor e usou o garoto, usou esse rapazinho para mostrar em que áreas os seus discípulos precisavam ser aprovados, no que eles precisavam melhorar. Esse menino ensinou os discípulos e hoje ensina a nós que estamos aqui, a vocês que estão me vendo pela internet, como serem aprovados pelo Senhor. E nós vamos tirar algumas lições, 4 lições. Primeira, nós precisamos ser aprovados na fé. A primeira lição é que nós precisamos ser aprovados na fé. Amados, o sentido de toda prova que enfrentamos tem a ver com fé. Toda e qualquer prova que nós enfrentamos no nosso dia a dia tem a ver com fé. Cremos que Jesus tem todo o poder no céu e na terra? Essa é uma pergunta. Cremos que Ele pode intervir em todas as circunstâncias da nossa vida? Você acredita nisso? Cremos que qualquer tipo de milagre pode ser realizado por Ele? Não existe limitação para o Senhor? Penso que o que Jesus desejava ouvir de Filipe naquele momento e dos outros discípulos que tiveram o privilégio não somente de ver os milagres daquele dia, como também a transformação de água em vinho, outros milagres que viram, era: Jesus, se tu queres alimentar toda essa multidão, então eles serão, pois o Senhor pode todas as coisas. É isso que se esperava ouvir. Olha, vai acontecer, porque o Senhor pode todas as coisas. Mas eles não podiam crer nem entender que uma multiplicação de pães seria feita por Jesus naquele momento. Jesus sabia disso, sabia também que havia um garotinho, havia um rapaz, um rapazinho que cria e que se apresentava com o seu lanchinho para ter a alegria de participar do milagre. Esse garoto nos mostra uma fé simples, assim como deve ser toda a fé. Nada complexa, bastante simples, de quem tudo crê e tudo espera no Senhor. Ele sabia que Jesus pode, ele confiava mais em Jesus do que naqueles discípulos que estavam cercando ele, confiava mais do que os próprios discípulos. Queridos, todos nós estamos enfrentando no nosso dia a dia provas, todos os dias. Muitas vezes essas provas têm a ver com as coisas essenciais da nossa própria existência. Coisas que muitas vezes acontecem, ou seja, tem suprimento na minha casa? Aonde está Jesus nisso? Existem recursos financeiros para a minha sobrevivência? Aonde está Jesus na minha saúde? Nos meus sentimentos? E ainda que essas provas sejam, como diz o Pascoal Biragini, tremenda, concreta, elas são provas da nossa fé. O nosso dia a dia nos exigem provas de fé. Você pode crer que o suprimento virá das mãos de Jesus? É isso que você crê? É isso que efetivamente você vive? Você pode crer que os recursos financeiros podem ser dados do céu pelo Senhor? Aquele garotinho, aquele rapazinho, cria que só pelo fato de crer, ele fez diferença para ele, para os discípulos e para uma multidão. Na realidade, ele acreditou antes de todos. Na realidade, ele se antecipou a um milagre. Isso nos ensina que gente simples, cheia de fé, faz diferença. Gente simples, mas cheia de fé, faz diferença na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, faz diferença no mundo. A pergunta é, se você é um desse tipo de pessoa, simples, mas cheia de fé, que consegue ver aos olhos da fé, que as coisas podem acontecer de maneira simples e sobrenatural. 5 pães e 2 peixinhos. Essa é uma primeira lição. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto é a gente poder ser aprovado no desprendimento. A segunda lição é que nós precisamos ser aprovados no nosso desprendimento. Queridos, o texto que lemos nos aponta que esse menino, este rapazinho, trazia consigo 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, ele trazia um lanchinho.
Imaginar não é pecado. Fico imaginando um adolescente com 5 pães, e aqui fala de um pão que é um pão de cevada, não era um pão de trigo, então poderia-se dizer que era um pão de segunda categoria naquele momento, e com 2 peixinhos. A expressão utilizada é peixinho, não é peixe, é peixinho. Dá para subentender que seria um peixinho tipo peixe salgado, para dar sabor àquele pão. Seria um lanche. A pergunta é: será que era só ele quem tinha um lanchinho guardado? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós estamos falando aqui de alguns autores que estão falando de 20 a 25 mil pessoas. Será que era só ele que tinha um lanchinho no bornal? Eu não sei exatamente, mas fico imaginando a cena das outras pessoas escondendo o seu lanche. E é incrível que quando olhamos para o mundo, e nele o homem, nós temos justamente essa ideia de pessoas que guardam, que escondem, que retêm, pessoas que acumulam, pessoas que não apresentam. Agora o texto nos mostra um menino que entrega. Eu fico imaginando que essa entrega foi alegre, não foi de mau grado. Eu até posso imaginar a alegria do garoto em entregar o eu tudo nas mãos de Jesus, entregar tudo. Notem, porque o menino teve a coragem de colocar todo o seu lanche nas mãos de Jesus. Todos comeram e ainda sobrou. É isso que nós lemos no texto. Amado, isto me ensina que Deus começa onde estamos e usa aquilo que nós temos. O que você tem nas mãos? Essa foi a expressão que foi dito por Eliseu lá em 2 Reis, capítulo 4, para a viúva. O que você tem? Eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. O milagre da multiplicação está nas mãos de Jesus, está na mão do Deus Todo-Poderoso. Por isso, o pouco que temos com Ele é muito. É isso que a gente tem que entender. Quando nós entregamos o pouco que nós temos na mão do Senhor, é mais do que suficiente. Quando entregamos, oferecemos a Jesus, tudo o que temos, nunca perdemos. Sempre terminamos com mais bênção do que quando começamos. Porque o segredo está em se dispor a Jesus, se entregar a Jesus. Esse garotinho ensinou aos discípulos, e hoje quer nos ensinar de uma forma bem clara, que não importa o valor que se coloca nas mãos de Jesus, o que importa é a atitude com que colocamos. Jesus aparece a partir do pouco. Jesus aparece a partir do pouco. Quantas e quantas pessoas ficam pensando: o dia que eu tiver 5 milhões de reais, quantas pessoas eu vou ajudar? O dia que eu guardar 5 milhões de dólares, quantas pessoas eu vou ajudar? Mentira. Mentira. Para de ser hipócrita. Isso não é verdade. Jesus aparece no pouco. Queridos, isso me ensina que vale a pena colocar tudo nas mãos de Jesus, pois nós não podemos fabricar os milagres. Só Jesus pode fazê-lo, mas podemos distribuir bondosamente Jesus aquilo que Ele tem nos dado, porque pertence a Ele, é do Senhor. É interessante que aqui cabe uma outra pergunta: quando exatamente ocorre a multiplicação? Você já se perguntou isso? Quando que ocorreu a multiplicação? Note, apesar da multiplicação dos pães ser mencionada nos 4 evangelhos, em nenhum deles é descrito como e quando a multiplicação ocorre. O termo multiplicação ou seus derivados sequer são mencionados. A imagem comum que nos ocorre quando tentamos visualizar a cena da multiplicação é que de um evento instantâneo, Jesus orou e pimba, apareceu aquela quantidade imensa de pães. Do interior do cesto, um processo de mitose, de duplicação começa a acontecer com os pães, com os peixes. Eles vão sendo clonados e começam a transbordar do cesto. Entretanto, há um versículo chave para entendermos que não deve ter sido desse jeito.
Se nós pegarmos o mesmo texto no Evangelho de Marcos, verso 4-1, você vai ver que está escrito assim, ó: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Veja, essa versão de Marcos traz da primeira multiplicação, semelhante àquilo que escreve Mateus e Lucas, é explícita ao dizer que Jesus dividiu os pães e os 2 peixes pelos discípulos, e esses os repartiram entre os presentes. Ou seja, preste atenção, o milagre da multiplicação não ocorreu nas mãos de Jesus. Depois de orar, os 5 pães não se transformaram em milhares imediatamente. O texto bíblico oferece uma outra imagem, menos espetacular, mas ainda mais cheia de significado. Uma multiplicação que ocorre no momento da partilha, não da oração. No momento em que é tomada a atitude de partilhar. Pedaços de pães e peixe distribuídos mão a mão, passados dos discípulos a pessoas, de modo que o milagre não consistia no sujeito ter um pão e um peixe que apareceu, transformasse em 2 para que só então eles compartilhassem. Não é isso. Ele compartilhava e daí se multiplicava. Note, os discípulos haviam recebido aquela porção, aquele combo de pão e peixe, sabendo que teria que dividi-lo com os grupos de pessoas sentadas ao chão. Então, eles repartiam e o processo seguia. Mas assim como a sarça ardente no deserto não se consumia, assim como o azeite na botija da viúva também não se extinguia, compartilhado sem se extinguir, de uma forma miraculosa, eles eram repartidos seguidas vezes, sem que isso tornassem insuficientes a porções seguidas. É divisão sem diminuição. É o ato de dividir sem diminuir. Aí é o milagre do Senhor. Queridos, notem, o milagre não era eu compartilhar a partir da abundância, da multiplicação sobrenatural instantâneo. O milagre era eu ter que repartir aquela porção que servia tão somente para mim. E uma vez feita a divisão, o produto final era matemática subvertida em fé. Ser um pedaço igual às minhas mãos e nas mãos dos meus irmãos, de modo que podemos dizer que não é o milagre que produz partilha, é a partilha que produz milagre. É diferente. Eu não espero ter para dar, eu dou porque é do Senhor. É diferente. Em matéria de pães e peixes abençoados por Jesus, 1 dividido por 2 é igual a 1 para cada um. Essa é a matemática do reino. É isso que o Senhor vem e quer nos ensinar numa véspera de Natal, num final de ano que se aproxima, um ano difícil. Amados, preste atenção. Na igreja verdadeira de Jesus, as coisas são assim. As coisas não acontecem a partir daquilo que está sobejando, que está sobrando, pois o grande capital da igreja se chama fé. Se for diferente, alguma coisa está errada. As coisas não são realizadas porque está sobrando. As coisas são realizadas porque Deus mandou, e para isso é preciso ter fé, e quem vai suprir é Ele. Quem dá é o Senhor. Quantas e quantas pessoas ficam pensando, tal igreja vai fechar, tal igreja. Não, quem tem compromisso com a igreja do Senhor Jesus, que é santa, é Ele. Acalma o teu coração. É Ele que tem o compromisso. E olha que Deus ainda toma cuidado de não personificar a forma. Eu lembro que há algum tempo, eu lembro de um testemunho de um missionário, e ele trabalhava no interior da África. Missões sempre é muito difícil, e ele orava e o Senhor mandava fundos para aquelas missões para alimentar crianças. E acontecia assim, quando o caixa estava ficando escasso, ele dobrava os joelhos e orava ao Senhor, e pedia: Senhor, abençoa, Senhor, estende a tua mão.
E quase que automaticamente no dia seguinte ele pegava a sua bicicletinha, ia para a aldeia mais próxima, chegava na caixa do correio, abria a caixa do correio e lá estava uma oferta. E aquela oferta supria a semana inteira. Na semana seguinte acontecia a mesma coisa, e ele orava, dobrava os joelhos e ele pegava a sua bicicletinha, ia para a caixa do correio e lá encontrava as ofertas que eram necessárias para sustentar a obra. Até que um dia entrou numa crise muito terrível, porque ele orava e ele fez do mesmo jeito que ele sempre fazia. Pegou a bicicletinha, foi no correio, abriu a caixinha e não tinha nada. Ele voltou e falou assim: talvez eu tenha orado pouco. Orou mais, se debulhou diante do Senhor, pegou a sua bicicletinha, voltou à aldeia, foi ao correio, abriu a portinha da caixinha do correio e nada. O que está acontecendo? Daí ele ouviu uma voz do Senhor de uma forma bem clara: vá para tal lugar. Era uma distância muito longa, ele teria que ir de ônibus, mas ele não tinha recursos para ir. Mas ordem de Deus, a gente aprende que obedece quem tem juízo. Ele juntou as moedinhas que tinha e foi, pegou o ônibus e foi para o lugar que Deus tinha mandado. Depois que ele chegou naquele lugar, ele sobrou só uma moedinha muito pequena, que, sabe aquela coisa, ele estava com muita fome, e o que dava é para comer um pão com taio. Sabe como é que é pão com taio? É aquele pão que a única coisa que dá para fazer é fazer um taio no meio, porque não dá para pôr nada, o dinheiro não é suficiente. Ele entrou no estabelecimento, pediu aquele pão seco, e na hora que ele estava comendo um pão, veio alguém, tocou do lado e falou assim: moço, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui para te entregar essa oferta. Entregou uma oferta para ele. E eu tenho um recado por Deus para você: saiba que quem te sustenta não é uma caixa de correio, sou eu. Muitas vezes a gente se acostuma até com a forma que Deus age, e Deus não personifica a forma. Deus é Deus, Deus é soberano. Dele é o ouro, a prata e tudo que há é Ele. Outro aspecto interessante é que a fé é alimentada pelo exemplo. Quando Jesus reparte as porções entre os discípulos, eles só sabiam o que tinham em mãos e nada mais. Jesus não disse: vão repartindo e a coisa vai acontecer. Não foi isso, não dá em nenhum lugar escrito isso. No caso, eu gosto de imaginar a cena se desenrolando enquanto as pessoas iam recebendo aqueles pedaços. A partir de determinado momento havia duas cenas, e a gente pode imaginar essas duas cenas paralelas, duas visões concorrentes. O sujeito que recebia o seu sanduichinho de peixe olhava imediatamente ao lado e via um companheiro que nada tinha, além de olhos famintos e talvez a boca salivando. Mas se o mesmo sujeito olhasse mais adiante, ele viria outras pessoas recebendo e se fartando. Esticasse o pescoço, mirasse outro grupo, teria outra visão, todos comendo junto. Então uma das duas coisas podia acontecer: ele podia sentir-se fortalecido em sua fé e dar sequência àquela partilha, ou podia olhar para a sua porção individual e para o esfomeado ao lado e interromper o fluxo. É meu, isso chegou até mim. Quantas e quantas pessoas têm tendência a fazer isso? Simplesmente chegou, no máximo agradece: obrigado, viu? Obrigadão, viu? Tá? Meu amado, minha amada, a igreja deveria acontecer o mesmo que aconteceu nessa cena. Ao invés de olharmos para aquele irmão rico e nos enchermos de uma inveja disfarçada de socialismo cristão, se aquele afortunado bem podia repartir os seus bens com os humildes. Quantas e quantas pessoas a olharem em média desse jeito. Deveríamos olhar para a nossa porção como um mínimo multiplicador comum, uma espécie de versão cristã do MMC,
sabe? Que aprendemos nas aulas de matemática. A igreja seria então esse lugar onde a multiplicação se dá de mão em mão, numa sequência onde exemplo alimenta a fé, e a fé alimenta o fluxo. Deveria ser assim, desse jeito. O milagre de Jesus foi mais que uma obra assistencial, o que por si só já seria maravilhoso, mas foi mais que isso, foi uma obra didática, foi uma obra pedagógica. Os seus efeitos e propósitos dizem que melhor é dar o peixe do que ensinar a pescar. Jesus fez diferente, deu o peixe e ensinou a dividir. Esses dias eu estava prestando atenção, e é interessante que outro dia eu peguei um comunista criticando a visão cristã, justamente com base nessa passagem. O que o sujeito não entendeu é o fato de que Jesus deu daquilo que era seu, e com o seu poder, foi Ele que multiplicou. É o poder de Deus. Ele não pegou de ninguém, Ele não pegou dos romanos, sabe? Eu estou passado com pessoas que estão querendo alinhar, sabe? Cristianismo com comunismo não bate. Karl Marx não cabe dentro da Bíblia, não tem jeito. Guardem isso no coração. Em Jesus, o que é inteiro se dilui em prol do reino, é transformado. Se pensarmos que tudo que existia no local eram aqueles pães e peixes, dado pelo menino, poderíamos concluir que a maior, digamos, renda per capita, daquele momento foi concentrada nas mãos de Cristo. Só Ele teve tantos pães e peixes de uma só vez, porque era tudo que tinha. Ou seja, o pouco que havia foi canalizado, foi direcionado para Ele, e por um instante a provisão ficou concentrada em Cristo. Jesus, inclusive, é o único que pode concentrar, porque é dele, não é meu, não é teu, não é nosso, tudo pertence a Ele. Nós somos simplesmente mordomos, dispenseiros da multiforme graça do Senhor Jesus. É para Ele, por Ele, para Ele o tempo todo. Amados, amadas, a nós compete dividir. Muitos de nós aprendem a entregar os recursos de Jesus de uma forma inclusive meio esquisita. Entregam entre aspas, alguns representantes de Jesus na terra, e como pastores, padres, sacerdotes em geral, e em seguida começam a olhar Jesus como uma caderneta de poupança, como um carnê de baú da felicidade, do qual esperamos receber reembolso do nosso sacrifício, sabe? Como se fosse um investimento. Realmente Jesus devolve, Ele dá graças e devolve, mas não devolve na mesma quantidade, tampouco devolve em quantidade maior, multiplicada. Pode ver, devolve menos, devolve partido, fracionado. Jesus devolve, mas também dissolve. Não sou eu que vou personificar como é que Jesus vai agir, e assim fazendo nos ensina a crer que cada pedaço, cada fração daquilo que nos é entregue, e que já é pouco, será suficiente para aquilo que se propõe. Melhor dizendo, será mais do que suficiente. Não vai nos faltar nada, o Senhor nos sustenta. E assim, através da multiplicação dos pães, Jesus ensina o povo a lição da mulher cananeia. Vocês lembram daquela lição da mulher cananeia, que está lá em Mateus 15? A mulher com uma filha tremendamente endemoniada chega diante do Senhor, e o Senhor dá uma palavra para ela que nos parece meio absurda. Pô, a mim não convém tirar o pão da boca dos filhos e entregar aos cachorrinhos. E ela profere uma palavra, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que é? Isso nos ensina que as migalhas de Deus nos bastam. É milagre, sabe? E a gente não sabe agradecer. A gente está sempre insatisfeito, não sabe olhar para aquilo que o Senhor dá. Queridos, nós não somos fabricantes, só distribuidores da graça. Ninguém aqui fabrica a graça é do Senhor. Por isso,
dê de coração, dê o seu louvor, dê o seu trabalho, dê os seus bens, entregue tudo na mão do Senhor. Amados, entenda uma coisa, a palavra de Deus é pão que alimenta. Jesus, quando foi tentado no deserto, diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que alimenta é de Deus, mas quem distribui são os discípulos. A provisão é divina, mas quem distribui somos nós, é a igreja, somos instrumentos. Se guardarmos só para nós, perderemos e fazemos outros sofrerem. Será que você tem sido aprovado na prova do desprendimento, ou a sua fé ainda não chegou lá? Essa é uma pergunta que você só pode responder. Fechar os seus olhos e olhar para dentro de você e falar assim: puxa vida, como é que eu tenho sido? Sabe, muitos serão as provas e até você aprenda essa lição. Experimenta o poder multiplicador de Jesus. Só experimenta quem faz o que esse menino fez. Coloca o seu todo nas mãos de Jesus. E é interessante que a proposta que eu estou fazendo não é uma proposta inconsequente e arrecadadora. Nós nem aqui fazemos o trabalho de levantamento de dízimos e ofertas. E não estou dizendo que isso não seja bíblico. O que eu quero dizer para vocês de uma forma bem clara é que, contrariamente ao que é propagado em muitos lugares, Deus não precisa do teu dinheiro. É Ele que sustenta a igreja dele. Ele é Senhor. Eu já cansei de verem os pastores se humilhando diante do púlpito para pedir miquera. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O compromisso com a igreja é do Senhor. Pode ficar cegado, pode descansar. O entregar dízimos, oferta é uma questão de honra, de entender o quanto você o honra. Não o homem que recebe, a Deus e a expansão do reino. Terceira lição é que a gente precisa ser aprovado na prontidão. Nós precisamos ser aprovados na prontidão do nosso coração. Gosto de pensar que Jesus olhava com apreciação aquele menino. Ele parecia ser o único capaz de crer que ele faria outro milagre, e não temeu dar o seu tudo. 2 peixes e 5 pães. Mas ele não demorou para fazê-lo. Havia nele uma prontidão de imediato. É muito comum ficarmos esperamos para ver o que os outros vão fazer. Sabe? Vamos ver se tem bastante gente. Vamos ver se há adesão. Ou em outras palavras, se os outros farão a sua parte, aí eu farei a minha. Mas esse menino não estava preocupado com o tamanho do esforço. Ele seria ou não repartido igualmente. Ele simplesmente sabia que Jesus precisava daquilo que ele tinha na mão. Se Jesus precisava dele, ali estava. Isso se chama prontidão. E que prontidão, sabe? Eu fico recordando que quando Jesus pediu aos seus discípulos para ir adiante e falar assim, ó, tem um burrinho amarrado, vai lá, liberte-o, traga para mim. O dono do burrinho, naquele momento, para que é? Jesus pediu, pode levar. É prontidão. Jesus que pediu, sabe? Daí a gente tem que entender, a gente tem que aprender a servir com alegria. Os discípulos estavam fazendo as contas, considerando o esforço, mas o menino já havia entregue tudo. Tanto que os discípulos estavam fazendo a conta, que chegou, muitos falaram antes assim, olha, despede essa multidão, porque eles vão passar fome. Olha, o que tem não dá. São tantos denários para poder... Gente, pensa aqui comigo. Aqui em Assis, tem padaria aqui. Se não houvesse problema de dinheiro, agora, na tua mão, você encontraria pão em Assis para alimentar 25 mil pessoas? Agora, de sopetão? Não encontra, gente. Não é essa a questão. Não é isso a questão.
O que Jesus desejava era que os apóstolos aprendessem a lição da prontidão. Tudo pertence ao Senhor. Jesus precisa de você, da sua influência, do seu tempo, das suas orações, sabe? De que você possa confortar as pessoas, de que você possa alimentar as pessoas, de que o seu carro seja utilizado para a obra do Senhor, que os seus recursos financeiros sejam utilizados para aquilo que o Senhor determinou. A prontidão. Prontidão não dispensa, inclusive, planejamento. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens, então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Tá, esse é o texto que está em Lucas 9. Ou seja, planejamento. O Senhor é absolutamente a favor disso. Quarta e última lição. A quarta lição é que nós precisamos ser aprovados no nosso compromisso. Mas o menino não ensinou somente os discípulos, ele ensinou também toda aquela multidão. Muitos deles iam e vinham, eram meros assistentes das maravilhas que Jesus fazia, mas não tinham nenhum compromisso com ele ou com sua equipe. Aquele menino queria mais, ele queria fazer parte, sabe? Ele ensinou a toda a multidão um compromisso. Ele não queria assistir, ele queria participar da obra e do ministério de Jesus. Esse menino ensina você, a mim, a mesma coisa. Muitos aqui são meros assistentes da igreja, escutam a mensagem, se alegram da adoração, se arrepiam com os milagres de Deus, mas é só isso. Quantas e quantas hoje igrejas estão simplesmente pessoas sentadas no banco? E quantos, inclusive, tendo oportunidade, hoje não saem nem do conforto da sua casa, sabe? Nunca, hoje nós temos visto algo diferente. Existem pessoas aqui em Assis que se sentem membro de uma comunidade lá em Curitiba, em São Paulo. Por quê? Por causa da internet. E eu não estou aqui criticando isso não, gente. A palavra do Senhor, quando divulgada, amém por isso, glória a Deus. Mas as pessoas querem pura e simplesmente o conforto do seu lar, assistir o culto na hora que sobra um tempo, dar ao Senhor aquilo que sobra, aquilo que tem oportunidade. Hoje o Senhor nos convoca a um compromisso, primeiro pela fé em Jesus, depois com a sua igreja, a gente entender o que é ser batizado, fazer parte de uma comunidade, com a obra pelo exercício dos dons, o que é disponibilizar-se diante do Senhor, assumindo ministérios, colocando seus recursos e toda a disposição aos pés do Cristo, às mãos do Senhor. A pergunta hoje que ecoa para você que está aqui no templo, para você que está na tua casa, é se você está disposto a se comprometer com o Senhor Jesus. Não é comigo, é com o Senhor Jesus. A entender que existe compromisso. Ou vai continuar como uma multidão que só olha Jesus de longe, só olha Jesus, sabe, nos vídeos de internet, no momento que sobra, sabe, quando a dor da consciência aperta, aí eu vou colocar um videozinho, inclusive de um pastor que seja light, sabe? Porque tem uns pastores que são legal, ele não toca alguns assuntos, sabe? Porque pastor que fala de pecado não é legal a gente ouvir, não. Pastor que anuncia inferno, que fala que, ó, não é bom a gente ouvir. Bom é ouvir aqueles pastores que falam assim, sabe, do valor que você tem, do pai que espera na porta, sabe? Esses pastores é legal, esses são bons de ouvir, sabe? Esses são muito legal. Jesus disse que as multidões criam nele, mas ele não podia crer na multidão. O que Jesus está vendo no seu coração agora, dá para ele acreditar, confiar? Eu já vou concluir. Esse garoto, que nem sabemos o nome, foi alguém que fez diferença. 2000 anos atrás, a história dele está sendo compartilhada por nós aqui.
Ele foi uma lição de fé, desprendimento, prontidão e compromisso, tanto para os discípulos quanto para aquela multidão. Hoje ele é uma lição para você, hoje ele é uma lição para mim, hoje ele é uma lição para nós. Aprenda a fazer diferença nessa terra, com fé, com desprendimento, com prontidão e com compromisso. Aprenda a ter isso no coração. Vamos orar? Pai, se revele a cada um de nós, todos quanto ouviram essa mensagem, trazendo-nos porção dobrada de fé, desprendimento, prontidão, a te servir e compromisso com a sua igreja. Faz isso, Senhor, meu Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, um aviso, você que está nos assistindo na sua casa, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, se inscreve, inclusive para poder participar com as suas crianças nas atividades do final do ano da igreja, tá? O nosso departamento infantil tem feito uma atividade gostosa, e vai estar fazendo uma atividade gostosa com as crianças, tá? E uma das coisas muito gostosas que nós vamos fazer, é ensinar um desses princípios que nós falamos aqui hoje, distribuir. Quantas e quantas crianças têm brinquedos sobrando em casa? E quantas crianças carentes não têm um brinquedo e têm um desejo? Mas isso não é para você, pai. Isso é coisa para os seus filhos aprenderem. Que eles podem, ao receber um presente novo, se desfazer de um que ele estava lá usado, mas em bom estado, para alegar uma criança, sabe? E entender, aprender a se desprender, a agradar. E que o presente, quando é dado, não é do Papai Noel, é do Papai do Céu. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Pai querido, Pai amado, pela Tua infinita graça, misericórdia sobre as nossas vidas, razão de nos sermos consumidos. Que aonde a gente for, a gente colocar a planta dos pés, nós sejamos reconhecidos como Filho do Deus Altíssimo. Queremos entregar no Teu altar, Senhor meu Pai, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa nação. Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Jesus é Senhor absoluto. Estende a Tua mão de poder sobre o Congresso Nacional, sobre a Presidência da República, sobre o Supremo Tribunal Federal. Faça a diferença em nossas vidas, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com nós e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todos sempre. Amém. Vão em paz, Deus abençoe.